O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Wagner Calegaro, amados irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América e também o nosso canal no YouTube. Hoje nós somos interpelados pelos mandamentos do Senhor. É o Senhor quem fala aos nossos corações. O Senhor fala conosco o tempo todo. Talvez nós caiamos no erro de que Deus não fala mais conosco, de que Deus escolheu alguns para poder se manifestar, de que Deus fala somente ao padre, ao diácono ou qualquer outra pessoa que tenha aí como um monge, como uma irmã, se retirado para se dedicar totalmente a Deus. Mas isso é uma mentira, porque Deus fala a todas as pessoas que se colocam a ouvir a sua palavra. Como exemplo, retomo do Evangelho de ontem que celebramos a vida de uma grande santa da nossa igreja, Maria Madalena, e me chamou a atenção o fato de que no Evangelho de João, no capítulo 20, Maria, ela reconhece o Senhor por causa da voz. E mais profundamente, porque ali na voz chamava ela pelo próprio nome. Jesus, quando ele retorna da sua morte ali, no momento da sua ressurreição, os discípulos não conseguem o reconhecer a partir da sua imagem. É o mesmo Jesus. Tanto é que a Tomé lhe mostra as chagas e Tomé também pode reconhecê-lo. Mas Jesus tem uma aparência diferente. Jesus agora está no seu corpo glorioso, mas a voz continua a mesma. A voz ainda é reconhecida pelos seus discípulos, por aqueles que conviviam com ele. A voz do Senhor não muda. A voz do Senhor é a mesma que lá desde a antiga aliança se manifestava àquele povo que recebia hoje, por exemplo, aqui em Êxodo, a palavra de Deus ali nos seus mandamentos. É a mesma palavra que desde sempre se manifesta àqueles que estão abertos a poder ouvi-la. Deus não para de falar conosco. Deus não para de iluminar os nossos caminhos a partir da sua voz. É por meio da voz de Deus que em toda a Sagrada Escritura Ele vai mostrando os passos, vai mostrando os caminhos que devem ser seguidos pelos seus filhos. E felizes os que observam a palavra do Senhor. Felizes somos nós que nos nossos projetos pessoais, no nosso trabalho, na nossa vida, felizes somos nós que ouvimos a palavra do Senhor e a compreendemos. É isso que nos ensina o Evangelho de hoje, porque a voz do Senhor está sempre se manifestando a nós. Mas por muitas vezes, o terreno do nosso coração não está pronto o suficiente para compreender aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Deus fala, e talvez lá no Antigo Testamento, como Samuel, não compreende, tem alguém me chamando,
mas eu não consigo compreender de onde vem essa voz, o que é essa voz. E, portanto, quanto mais próximo nós estivermos ao Senhor, quanto mais profundamente estivermos inseridos nessa lógica de parar, de silenciar o coração para ouvir ao Senhor, mais nós teremos discernimento daquilo que Deus está falando. Porque muita coisa diz a nós também. Não é só Deus que fala conosco. Eu falo com vocês neste momento. Nós ouvimos as palavras dos nossos amigos que dizem para nós: olha, o caminho é esse, olha, a vida deve ser vivida dessa forma. Quantas pessoas não dizem para nós o que deve ser feito, o que não deve ser feito? E dentro de nós também há esse desafio de como que várias vozes dizendo para nós: olha, o caminho é esse aqui, o caminho é este outro. Além das tantas tentações que nós vivemos neste mundo. Às vezes nós vivemos como víamos naqueles desenhos, como se tivesse um anjo do lado falando e um diabinho do outro lado falando com a gente sabe, meu Deus, para que lado que eu tenho que ir? E quanto mais nós nos colocarmos a discernir aquilo que Deus tem para falar conosco, mais claro vai ficando a sua voz. Mais claro nós vamos compreendendo aquilo que Ele quer das nossas vidas. Na parábola de hoje, Jesus mesmo a explica. O seu significado é muito claro para cada um de nós. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Aqueles que têm este terreno do coração como uma pedra, recebem a palavra até com alegria, mas porque a pedra não permite que as raízes penetrem mais profundamente, não deixam com que a palavra ela possa crescer e frutificar como poderia. Há ainda o terreno como que cheio de espinhos, as pessoas cheias de preocupação com o mundo, com a ilusão, com a riqueza, que também não podem dar frutos. Nós temos aqui então 3 terrenos: aqueles que não compreendem, aqueles que são rasos demais e aqueles que estão preocupados com várias coisas e essas coisas não permitem que a palavra ela possa penetrar no coração e dar fruto. É preciso que todos os dias nós olhemos para dentro de nós, olhemos para aquilo que mexe com os nossos corações, os conselhos que nós recebemos, e é preciso confrontar tudo isso que nós recebemos no mundo com a palavra de Deus. Porque se nós não nos colocarmos diante daquilo que Deus fala, da voz do Senhor que se manifesta a nós, nós não vamos conseguir viver a palavra dEle. É como se dizia, pelo menos na minha época da escola, diziam assim: a educação ela vem de casa. Aqui na escola vocês devem aprender o conteúdo e etc., mas vocês já têm uma formação que deve vir pelos seus pais. Da mesma forma, a gente está aqui no mundo, uma grande escola que nos ensina e também nos ensina coisas boas e coisas ruins. Mas é preciso que nós tenhamos, entre aspas, essa educação, esse coração fortalecido, onde não é os meus pais que vão me ensinar, mas é o próprio Deus que me ensina. Onde Deus fortalece o meu coração a partir da minha oração pessoal, onde eu ouço a voz de Deus e com um bom terreno compreendo esta palavra, para que quando nós estivermos no mundo, nós saibamos confrontar aquilo que é mal com a própria palavra de Deus. Nós saibamos rejeitar aquilo que não presta para a nossa vida, para a nossa vocação, para poder viver os mandamentos que o Senhor nos chama a viver. Falo aqui neste momento para a maioria das pessoas que são leigas. E o Catecismo da Igreja nos diz que o leigo, ele tem uma primeira missão que é fundamental: de dar testemunho no mundo. Nós também estamos inseridos no mundo, mas todos aqueles que são leigos, casais ou solteiros, vocês estão totalmente inseridos no mundo, no trabalho, nos estudos, no lazer, na convivência, e vocês são chamados a, tendo no coração os mandamentos de Deus, darem testemunho, mostrarem para as pessoas os frutos, mostrarem para as pessoas que são felizes, os que observam a palavra do Senhor. Essa é a minha e a sua missão.
Esse é o nosso chamado. E nós só conseguiremos colocar em prática os mandamentos de Deus. Nós só conseguiremos dar testemunho às outras pessoas daquilo que nós cremos, se nós tivermos essa coragem de parar para ouvir a voz de Deus. Estamos num tempo difícil, onde é mais fácil estarmos com o nosso celular na mão, onde é mais fácil ligar a TV, onde é mais fácil estar em contato com outras pessoas para conversar, mas nós somos chamados a nos retirarmos um pouco todos os dias para poder ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor é o único que pode nos dar a liberdade. O Senhor é o único, como diz esse contexto do livro do Êxodo, Ele é o único que, pela força da sua voz, pode retirar-nos desta escravidão do Egito e colocar-nos diante de uma vida em liberdade, porque a voz do Senhor nos liberta, a voz do Senhor nos transforma. No momento de silêncio, peçamos ao Senhor, sobretudo, a graça de termos disposição em ouvi-lo. Não só um dia, não só aqui nessa celebração que estamos, mas todos os dias ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer.